Meu nome é Gabriela Sabri Azar Marques, eu tenho 25 anos, eu sou advogada aqui em Porto Velho, Rondônia, e eu trabalho com direito de trabalho e processo do trabalho. Estou fazendo pós-graduação e também a área que eu me identifico na advocacia. O curso de Direito, ele tem 5 anos, se você tiver sorte, e você sai lá com o diploma de bacharel. E é importante se ter a noção de que o curso de Direito, ele vai ter muitos conteúdos que não são puramente aplicação de lei. Você tem que ter uma visão social, você tem que ter uma empatia pela vivência do outro, porque quando você é advogado, como é o meu caso, o advogado ele tem que assumir um local de fala que às vezes não é o dele, porque você é contratado para ser o porta-voz daquela pessoa. Então, a partir do princípio que todo mundo tem direito à defesa, independente de quem seja, homem, mulher, bandido, assaltante, estuprador, a vítima, todo mundo tem direito à defesa. Então, se você não tiver o coração vazio, vazio assim, que eu digo aberto a entender todos os lados. Você não é obrigado a advogar para ninguém, tanto que tem coisas que a gente, como advogado privado, faz. Você não pega qualquer coisa, justamente porque a gente não é um robô. Então, a gente se emociona e não se envolve em algumas coisas. Sobre a gente ser mulher no curso de Direito, quando a gente olha para o modelo que a gente vive, né, que veio de um sistema eurocentrado, que traz um patriarcado muito forte, a gente tem uma expressão muito grande de repressão da mulher, dentro, inclusive, da própria academia. Porque a mulher é vista como um ser humano emotivo, é visto como alguém que vai sempre colocar a emoção na frente da razão. E não é assim. E mesmo que fosse assim, o direito ele tem a parte em que você tem que se destituir da lei. Porque a lei ela não tem sentimento, a lei não tem a vivência. A gente tem que ver o fato e dar o direito. E o que a gente vê é que é muito fácil ser a errada da história quando você é mulher. Porque o apontamento do erro da mulher é sempre muito mais rígido do que o do homem. E isso acontece desde a faculdade. Então, como mulher que escolhe fazer direito, tem que ter em mente que vai ser um desafio grande você ter uma voz que seja efetiva. Mas o que eu acho assim mais maravilhoso do direito é que não importa quem é que está falando, e sim o que você tem para dizer. O direito ele tem como fonte principal a secundária e a principal e a secundária, que a principal é a lei, que ela não tem realmente nenhum sentimento, não tem nenhuma situação. Aquele o depende ele não vem da lei, a lei ela é clara. E aí a gente vem com a doutrina, que são os professores, são as pessoas que têm uma experiência maior com a lei e com o caso concreto, e eles falam, olha, a lei diz isso, mas na prática o que acontece é aquilo. E a jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais. Então, aqui o Tribunal de Rondônia entende uma coisa e o Tribunal de São Paulo pode entender outra completamente diferente. A gente vê muito nos filmes o advogado indo lá e falando a jurisprudência assim de cabeça. Isso não existe, mas ela é muito importante também no direito brasileiro, porque se você está com uma ação que não tem embasamento jurisprudencial, ou você vai tentar alcançar algo novo, usa aquilo que já é entendimento pacífico para embasar a sua tese. Eu separei algumas características que são essenciais para quem quer fazer direito e as características que eu, Gabriela, acredito que não condizem com a prática do direito. Porque muita gente entra na faculdade porque não sabe o que vai fazer e o direito não é um lugar para quem não tem certeza. Ao longo do curso, você vai vendo que muita gente entra, mas nem todo mundo sai. Se você tem um senso de
diminuir as diferenças sociais entre as pessoas, de fazer a justiça, é uma boa característica. Se você gosta de história, de geografia, se você vê onde que estava o erro de algumas decisões políticas, porque o direito ele se liga com todos os assuntos da sociedade. Quando eu, por exemplo, faço advocacia trabalhista. Se eu pego alguém que sofreu um acidente, eu tenho que ser especialista naquela doença. Eu tenho que chegar e falar que aquela doença se desenvolveu por causa da posição tal que ele fazia no trabalho durante tanto tempo. E isso em qualquer coisa que eu vou fazer. Se eu for pegar um caso criminal, a mesma coisa. Eu tenho que saber todas as especificidades das profissões, das pessoas e tudo isso. Então, você tem que entender muito sobre a sociedade e sobre o que você vai dizer. A capacidade de ter empatia é muito importante e, às vezes, de sim ser uma pessoa fria para poder defender alguém. Porque não é você que está falando, você está defendendo o ponto de vista de outra pessoa. E como o direito é algo que é muito mutável, o direito sempre está atrás da sociedade. Se existe uma lei é porque já existiu uma situação que o direito não conseguia amparar, você tem que estar o tempo todo buscando conhecimento. A pandemia está aí para mostrar para a gente que as coisas mudam. Eu nunca consegui atuar presencial desde que começou. Desde que eu tirei a minha carteira, eu estou atuando só virtual. Então, a gente tem que estar o tempo todo se aprimorando, aprendendo tecnologia e ler. E eu vejo muitas pessoas que têm essas características de que não prezam pelo Estado democrático de direito e se posicionam puramente com empirismo e justificativas religiosas para defender um ponto de vista. E eu acho que isso não é interessante para quem vai cursar o direito, justamente porque você tem que falar de todas as línguas. Eu trouxe aqui um pouco do preâmbulo da Constituição, que fala sobre a importância da manutenção do Estado democrático, que ela vem para assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, bem-estar, desenvolvimento, tudo isso é o princípio basilar do direito. Então, se você não tem esses valores, fica totalmente contraditório você querer adentrar no curso de direito. E eu acho que é muito importante também falar sobre isso por conta do momento que a gente está vivendo, né? Pessoas pedindo ditadura e várias coisas piores. E a gente tem que pensar justamente quando fala da história, é de lembrar que a Constituição que a gente vive hoje, que a gente tem, ela veio justamente para quebrar a ditadura, para quebrar o medo, tanto que ela é conhecida como Constituição Cidadã. Então, você defender a ditadura, ou então defender coisas que são contrárias ao Estado Democrático de Direito, é um assassinato do exercício da profissão. Então, eu vejo que muitos profissionais, infelizmente, não vivem o idealismo que o direito necessita. Então, como operadora do direito, eu acredito que o brasileiro ele não pode esquecer que a gente viveu. E a tendência sempre será transformar o Brasil num lugar mais democrático possível. Já estou terminando, não sei se já está acabando, mas esse é o último slide, só para dar uma ideia sobre... Porque eu vejo como uma profissão muito idealista. Então, eu queria falar para vocês que é um desafio, que existe um machismo muito grande, que a gente precisa aprender a se portar, e para a mulher sempre vai ser muito mais difícil, as oportunidades de estágio, de trabalho e de fala sempre vão ser diferentes. Mas é possível vencer tudo isso, e é possível você ter uma voz ativa e ouvida, sim. E é isso.